Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Nós tivemos, então, uma grande procura, principalmente nessa semana na farmácia. Nós viemos, né, de 2 feriadões extensos, Natal e Ano Novo. E hoje, especialmente, que gerou, né, reclamações foi da grande quantidade de pessoas lá. A gente sabe que nós temos apenas uma farmácia no município. Hoje, como eu havia lhe passado, nós conversamos anteriormente, tinham 4 atendentes na farmácia do município e 3 atendentes na farmácia do estado. A gente sabe as fragilidades que nós temos de recursos humanos no município, mas algumas estratégias nós estamos buscando aí para reduzir e para trazer mais qualidade. A primeira que nós vamos estar fazendo ainda esse mês é uma reformulação na organização da farmácia, porque a gente sabe que ninguém pode prometer que não vai existir fila. Vai existir fila, a gente tem que procurar reduzir essa fila e garantir um atendimento mais rápido, mas também garantir que se a pessoa tem que esperar, ela possa esperar, né, acomodada, com ar-condicionado. Então, a primeira estratégia que a gente vai estar realizando é uma modificação na farmácia da estrutura, da parte logística ali para facilitar, para ampliar a quantidade de pessoas que cabem dentro do estabelecimento. Quando a gente fala de farmácia, também é importante nós lembrarmos que às vezes a pessoa não vai pegar um medicamento só. Às vezes um indivíduo, principalmente idosos ou pessoas que têm mais doenças, elas têm 3 ou 4 medicamentos. E é um processo que exige conferência e vai demandar um pouco mais de tempo, assim como a farmácia do estado, que tem laudos e que tem documentação. Dentro do Plano Municipal de Saúde, e também vem uma ideia do plano do governo, do prefeito, a gente espera esse ano aí trabalhar num processo para que a gente possa ter uma segunda farmácia, né? Principalmente para descentralizar, para ampliar acesso e para nós privilegiarmos outra área também da cidade, que nós tivéssemos 2 pontos para facilitar acesso. Esses 2 pontos de farmácia na cidade, secretária, ele é viável, ele já está em estudo, ele já tem projeto? Como é que está, em que andamento está? Ele está em estudo. Primeiro a gente calculou o que precisaria de recursos humanos. Nós estamos verificando algumas possibilidades de imóveis próprios do município para reformar, estamos avaliando. Seria para o segundo semestre de 2026, mas a gente já está fazendo toda uma organização e toda uma infraestrutura. E outro ponto que eu queria destacar é sobre o acesso à medicação, né? Que eu comentei que eu trabalho na saúde, já trabalhei 8 anos, o quanto a gente tinha uma falta de medicamentos. E nós fizemos uma compra planejada que garante que os medicamentos eles cheguem de maneira mais contínua, né, para a população sem desabastecimento. E claro que às vezes um fornecedor ou a indústria farmacêutica, esses tempos, estava em falta o cálcio, mas não era por compra, era porque a indústria farmacêutica não tinha matéria-prima para produzir, mas já chegou. O que acontece? No momento que você tem muitos medicamentos, você também aumenta a demanda. O Estado ele distribuía até ano passado 33% de medicamentos de alto custo, que são medicamentos que é responsabilidade do Estado. Hoje o Estado ampliou a gama para mais de 95% dos medicamentos de alto custo, que é para a doença. Então isso exige que os municípios eles se reorganizem. Para isso, agora no final do ano, saiu uma portaria do Estado disponibilizando R$100 mil para arrumar a infraestrutura das farmácias, né? Então a gente está planejando usar esse dinheiro para organizar e trabalhar com essa futura ampliação. A gente sabe que fila é algo que acontece, que não tem como evitar, tem horários de pico, tem muitas pessoas que preferem ir bem cedinho. E quanto ao horário de funcionamento da farmácia, ela funciona de tarde também, não é só pela manhã. Eu vi que teve uma pergunta aí de uma ouvinte, ela funciona tanto pela manhã quanto pelo horário da tarde, das 7 ao meio-dia e da 1 às 16. Com a distribuição de ficha nesses 2 horários? Isso em ambos os horários, não é só de manhã e à tarde. Mas o que a gente vê? Uma sobrecarga do serviço de manhã. Eu até sempre oriento que quem tem disponibilidade, às vezes é idoso, é aposentado, que tem a disponibilidade de ir em outro horário, os horários de maior pico são pela manhã.
Secretária, muito antigamente tinha um projeto até bem interessante que era ainda da chefe administrativa da farmácia, a Valquíria Ferraz Fernandes, e ela tinha que os idosos acamados, eles recebiam, né, através dos agentes de saúde, esses medicamentos em casa. Ao longo do tempo, e já faz algum tempo, esse projeto foi desativado. Não seria uma boa alternativa, já que funcionou tão bem durante aquele período? Hoje nós estamos, né, muitas pessoas se aposentaram, nós estamos com poucos agentes comunitários de saúde. Então, não abrangeria todo o território. Igual eu preciso reforçar os recursos humanos, porque eu preciso de um profissional só para separar e fazer a organização de todo esse material. Nós temos algumas ideias que a gente vai planejar aí de envio também, de outras formas de envio, que nós vamos buscar, mas claro, tudo exige recursos humanos e recursos financeiros. No primeiro ano a gente conseguiu, porque é um prazo pequeno, né? A gente conseguiu abastecer a farmácia, melhorar alguns protocolos, mas a gente ainda tem essa problemática que é a superlotação e que sem dúvida a gente vai estar trabalhando para melhorar. Bom, de qualquer maneira, né, esse atendimento, a gente sabe sempre, claro, que na volta de feriados, feriadões, geralmente as filas na farmácia, elas aumentam consideravelmente, tanto na do município quanto a no do estado, né? Mas seria, por exemplo, teria algum, enquanto não se pensa e não se tem esse segundo ponto de distribuição de medicamentos, haveria uma forma de humanizar, no caso, esse atendimento lá em dias, na volta principalmente desses feriadões? Nós estamos trabalhando com protocolos da Remume, nós já fizemos ano passado. As unidades de saúde, elas tiveram descentralização de medicamentos para dengue e para gripe. Agora, o próximo passo é a gente começar a descentralizar outros medicamentos por meio de uma nota técnica, como métodos contraceptivos. Então, de maneira gradual, a gente vai deixar esses medicamentos mais próximos das casas das pessoas, ou seja, nas unidades de saúde. Nós fizemos uma Remume, que é uma relação municipal de medicamentos, e para descentralizar medicamentos precisa ter nota técnica, e aí nós criamos a primeira nota técnica, tanto que foi o terceiro turno, que foi a primeira vez que teve medicamento. A pessoa consultava, se estava com sintomas de dengue ou diagnóstico de dengue, já saía medicada, inclusive soro fisiológico fazia, porque antes abriam o terceiro turno, mas não tinham medicamento. Momento de gripe, já saía medicada se precisava de antibiótico, se precisava de Tamiflu, inclusive, por exemplo, nos horários em que a farmácia está fechada, a gente botou o Tamiflu na UPA para fazer esses atendimentos. Então, o nosso objetivo é fazer a produção de mais notas técnicas para descentralizar medicamentos que podem ficar nas unidades. Por exemplo, todo mundo que vai pegar anticoncepcional, pega na unidade e os outros vão lá na farmácia. Então, de maneira gradual, só que a gente precisa fazer. O primeiro piloto foi da dengue e da gripe, que hoje existem medicamentos nas unidades de saúde, e agora nós vamos descentralizar com outros pilotos aí, sempre por grupo de medicamentos, porque tudo envolve uma logística, envolve treinamento de pessoal, e nós temos que garantir que esses insumos eles não sejam desperdiçados e sejam entregues em tempo oportuno. Mas, secretária, por outro lado, através do site as pessoas podem fazer os pedidos e depois, só no dia que marcado, ou quando chega o medicamento, ou dali não sei quanto tempo leva para que seja disponibilizado, essa pessoa possa chegar lá só com os documentos probatórios, comprovatórios, né, da sua necessidade, ou da necessidade para quem ela está retirando a documentação. É possível fazer isso online? Assim, ó, a medicação hoje, certo, sempre precisa apresentar receita e sempre precisa apresentar o documento para retirada. O que a gente vê hoje até na farmácia do estado? Na farmácia do estado, tu pode fazer todo o encaminhamento do processo administrativo via online. E o que a gente observa é que principalmente quem precisa desses medicamentos são idosos. E esses idosos têm dificuldade de acessar online, porque hoje sim, os medicamentos do estado, o pedido administrativo, ele pode ser feito diretamente online, certo? E outro ponto que eu queria destacar, que existem medicamentos que, claro, você pode ir na farmácia do município, mas às vezes existem medicamentos que são disponíveis gratuitos na farmácia popular e a pessoa entra na fila
para pegar esse medicamento que ela poderia pegar em qualquer farmácia que tenha, né, adesão ao programa do governo federal. Quer dizer, a ideia é humanizar esse atendimento, porque a gente sabe, a gente sempre fala sobre isso, que quando se trata de saúde é uma questão passional, né? Claro, sem dúvida. O que a gente quer é reduzir, a partir do momento que tem uma problemática, a gente ouve a população, né? Ouve as demandas também de vocês, que são meios de comunicação que nos trazem a população para próximo, e bota, né, essa demanda como prioridade para o governo. Então, todas as ideias, assim como a gente está conversando aqui, discutindo ideias, a gente leva para discussão técnica para ver a viabilidade e para reduzir problemas na farmácia. Medicamentos estão em falta, não? Não, no momento não. O que nós estamos com um pouquinho de dificuldade é em respeito ao Estado quanto às aprovações de laudos e medicações do Estado, porque o Estado trocou a empresa que fazia e agora passou por uma nova licitação e eles estão ainda com poucos recursos humanos. Então, as liberações de alguns medicamentos de alto custo do Estado estão demorando. Eu faço parte do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e nós observamos que diferentes municípios reclamaram desta demora. Mas a farmácia ela está bem abastecida, tanto que eu sempre falo assim, quando a farmácia lota, nós também temos uma questão que tem uma demanda e tem um medicamento para retirar. E aí nós precisamos ampliar esse escopo, porque nós temos o quê? 82 mil habitantes. Eu sempre digo, Carazinho tem 2 farmácias, Santa Maria tem 5 farmácias. Então chegou na hora da gente pensar, ou pensar numa unidade móvel, ver possibilidades que a gente possa, como a senhora disse, facilitar e humanizar esse atendimento. Olha, então, ainda para 2026, poderemos a possibilidade de termos uma segunda farmácia funcionando em outro ponto da cidade, ou até mesmo, como a senhora mesmo diz, uma unidade móvel que facilitaria, de fato, a vida de todo mundo. Olha, hoje a unidade móvel vai estar no bairro tal, amanhã no outro bairro. Isso eu acho que seria um ganho considerável. E, segundo ponto, a humanização lá do atual prédio, onde as pessoas não precisem mais esperar de pé, e muita gente, idosos, essa de questão muleta, de pé, enfim. a gente vai trabalhar, se der tudo certo, com a equipe esse final de semana. Nós fizemos ali, a Márcia, que é a coordenadora da assistência farmacêutica, já fez uma projeção com inteligência artificial que a gente consegue ampliar ali, e a equipe de manutenção vai buscar trabalhar esse final de semana, inclusive. Tá certo, então. Secretária Camila Barreto, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no nosso Conexão 99. Bom fim de tarde. Muito obrigada, a atenção de todos, e ficamos à disposição enquanto secretaria. Um abraço.